Fala, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu não tô tão bem porque, como vocês percebem, minha voz está um pouco rouca. Mas a menina da pecuária não para, nem rouca igual um pato. A gente continua aqui para dar sequência aos nossos assuntos sobre pecuária. Agora, vem aqui comigo pensar uma coisa. Já imaginou você pesar o seu gado sem ter que passar por um tronco de contenção, todo aquele estresse, transportar o gado de um lugar para o outro? Já pensou na facilidade que seria? E ó, que eu não tô maluca, não. Se você ficou curioso e gostou desse assunto, espera aí que daqui a pouco a gente volta. Roda a vinheta. Na pecuária, o peso dos animais é um fator de suma importância no controle zootécnico, seja ele para ajudar na manutenção da nutrição, na venda de gados, e isso às vezes costuma gerar um estresse, porque a gente precisa de uma estrutura física, a balança para poder pesar esses animais, passar todos esses animais num tronco de contenção. E é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui hoje. Imagina ter um sistema que facilite isso, diminuindo o estresse, agilizando o serviço, porque pesar os animais várias vezes, né, durante o seu período ali de engorda, isso leva tempo. Então, imagina uma forma mais simples, mais ágil. E tudo isso é possível graças à pecuária de precisão, à inteligência artificial a favor do homem do campo. Daí, então, vem a solução, uma tecnologia chamada o olho do dono. Mas quem vai explicar isso melhor para a gente é o Pedro Manato. Pedro, seja muito bem-vindo. Olá, Rayane, tudo bem? Olá a todos, todas as amigas e amigos que te acompanham aí, né? Muito obrigado pelo convite, é uma grande satisfação poder falar com você e com sua audiência. Muito obrigada, Pedro. Eu que agradeço por você estar aqui vindo compartilhar com a gente um pouquinho sobre essa novidade que vai revolucionar, sem dúvida nenhuma, a pecuária. Mas me conta um pouquinho mais, quem é o Pedro? Não, tá certo. Eu sou mestre em ciência da computação, Rayane. Sou Pedro Manato, como você disse. Sou um dos fundadores da startup Olho do Dono e hoje sou o CEO, né, o diretor-presidente. E já venho nessa pegada de tecnologia há muitos anos. Em 2015, no começo de 2015, a gente teve a oportunidade de associar tecnologia com pecuária. Então, foi uma grande satisfação poder. E aí eu passei a respirar e a viver no campo, né? Até então não era o meu dia a dia, mas foi com muita satisfação. E o produtor, o pecuarista, né, os vaqueiros abriram muitas porteiras para a gente, foram super acolhedores. E foi assim da onde que veio essa ideia, Pedro, de querer pesar boi usando uma câmera? Foi curiosa essa história, né? Eu tinha um amigo que ele prestava uma consultoria financeira para uma grande fazenda pecuária. E ele sabia que eu era da área de tecnologia e falou assim: Pedro, eu queria que você desenvolvesse um software de gestão para pecuária. E aí eu falei, cara, existem muitos softwares bons no mercado, né? Mas você nunca nega um convite, né, Rayane? Sem entender o motivo que a pessoa fez. E eu falei, mas o que você precisa exatamente? E aí, se puderem compartilhar, por favor, a apresentação aí, eu acho. Inclusive, pessoal, aí está nosso Instagram, tá? O meu e o do Olho do Dono, siga a gente lá nas redes sociais. E aí, esse meu amigo, ele falou o seguinte: Pedro, eu tenho que fazer um cálculo para saber se é melhor eu manter o gado, se é melhor eu vender o gado e arrendar a terra, ou se é vender o gado e plantar soja, ou até vender tudo e aplicar em outro tipo de investimento. Só que eu não consigo fazer o cálculo financeiro correto, primeiro, porque eles falam que eles têm 30 mil cabeças de gado, só que é uma estimativa, poderia ser 29 mil ou 31 mil. E mesmo que soubesse que eram 30 mil cabeças, eles não sabem o peso do gado. E como você sabe, né, Raine, o valor financeiro de um rebanho é baseado no peso. Eu falei, cara, curioso. O peso é o principal indicador da pecuária. Como que não se conhece? Como você não tem essa informação? Ele falou, Pedro. Aí eu falei, por que não pesa usando balança digital, brinco eletrônico? Aí ele explicou, pesar um gado é uma atividade muito trabalhosa e demorada.
O animal, ele anda longas distâncias, do pasto até o curral. Chegando lá, ele fica imobilizado, né? Espera a sua vez ser pesado, tem que ficar imobilizado para estabilizar na balança. Ele perde peso nesse processo, é estressante, pode gerar acidente tanto para o animal quanto para o vaqueiro. E se você gera um acidente para o animal, você tem que abatê-lo mais cedo. Resumindo, uma atividade demorada, trabalhosa, gera estresse, o boi perde peso e às vezes ele demora até uma semana para recuperar o peso perdido, por causa do estresse, metabolismo que muda. Então ele me explicou que por isso o gado normalmente era pesado 2 vezes por ano quando tinha vacinação, ou quando o gado estava no curral por algum outro motivo. E foi daí... Aí, claro, né, primeiro eu ouvi essa dor e fui validar se era uma dor só de uma pessoa, que talvez não estava aplicando corretamente as técnicas, ou se era uma dor geral. E eu comecei a conversar com amigos veterinários, com zootecnistas, visitar fazendas, e identifiquei que era uma dor, né, nessas conversas a gente percebeu que era uma dor mundial. E foi daí que surgiu a ideia de desenvolver a Olho do Dono, que é justamente um software que a gente desenvolveu que usa câmera 3D portátil para pesar o gado onde é mais conveniente, né, tanto para os animais quanto para a equipe da fazenda. É muito simples, a solução é portátil, você posiciona ela onde os animais passam naturalmente, como nesse vídeo aí, né? Então pode colocar no corredor de passagem, no afinamento de porteira, né, troca de pasto, no confinamento, ou seja, onde é mais fácil e onde é mais tranquilo para os animais e para a equipe, como eu falei. Então, vamos comparar o Olho do Dono com uma balança tradicional, né? Numa balança tradicional para pesar 200 bois, geralmente você precisa de uma equipe de 5 pessoas, né, de 5 vaqueiros, para manejar do pasto, do curral. Isso leva de 4 a 8 horas. E o animal se estressa, então não mantém um bem-estar e gera perda de peso, né? Com o Olho do Dono, até 3 profissionais, uma equipe de até 3 profissionais, em 15 minutos você filma esses animais, esses mesmos 200 animais, daquele exemplo que eu mostrei ali. Então você mantém um bem-estar, porque é onde que ele vive naturalmente, e não gera perda de peso, tá? Então, essa agilidade que a gente proporciona, e depois filmou os animais ali no pasto, volta para o escritório, deixa o computador calcular o peso, não precisa de internet e vai trabalhar em outras coisas. Então, uma equipe que estava dedicada por um grande período e o animal que estava lá parado por um grande tempo, você reduz somente para o momento da filmagem dele. E outra pergunta que nos fazem, Raiane, é o seguinte: pô, mas o meu vaqueiro vai saber usar essa tecnologia? Primeiro que os vaqueiros são bem espertos, né? E a maior parte deles tem celular já. Filma no dia a dia para mostrar lá como que está o gado, troca por redes sociais, por WhatsApp, né? Então, o Olho do Dono é no mesmo conceito de filmagem. Apertou esse botão vermelho que está na tela, o sistema começa a gravar. E ele grava por movimento. Passou boi, está gravando. Parou de passar boi, ele para de gravar. E aí depois é só apertar o botão de pesagem, né? Então, estou demonstrando aí novamente. Apertou o botão de pesagem para poder calcular o peso. E aí outra pergunta: Pedro, pô, mas essa velocidade pega? Pega sim. Claro que se o boi tivesse parado, ia ser muito mais fácil que com uma foto você resolvia tudo. Mas a gente sabe que essa não é a natureza do boi, então a gente tira várias fotos por segundo, tá? Como é possível ver nessa demonstração. Então, cada foto dessa é uma pose do boi, e essa pose e essa foto se transforma, com todos os tratamentos automáticos, se transforma no 3D. E aí, Rayane, esse 3D que a gente está trazendo na tela aqui, né, para o pessoal que te acompanha poder ter uma demonstração melhor, na hora que o sistema está calculando, ele não fica apresentando o 3D de cada boi, não. Mas é esse 3D que a gente gera e analisa, que o Olho do Dono gera e analisa automaticamente, e dá para ver bem o acabamento de carcaça, as condições corporais do animal, tá? Então, a partir de uma foto lateral, o nosso sistema gera esse 3D e para poder calcular todo o peso do boi. Com isso, o produtor, né, o pecuarista, ele consegue saber a hora certa de vender, ele consegue fazer a apartação de lote no momento certo, hora certa de vender, hora certa de levar para o confinamento, hora certa de apartar. Consegue saber se os suplementos, um dos maiores gastos da produção animal é com a suplementação.
E muitas vezes você está ali fornecendo, né, todo suplemento, você vai descobrir daqui a 6 meses se ele foi eficiente ou não, se foi eficaz. Então, com acompanhamento frequente, com monitoramento, você consegue fazer mudanças no tempo correto para otimizar o ganho de peso, né? E até ajuda também com a evolução genética. Eu compro o gado da Rayane, eu compro o gado do Francisco. Pô, o gado que eu comprei da Rayane está ganhando peso muito mais rápido. Eu vou priorizar comprar. Estou falando para quem faz a recria, né? Ou a engorda. Vou priorizar comprar da Rayane, que meu gado vai ganhar peso mais rápido. Então, são alguns benefícios. A gente tem, inclusive, um estudo do professor super renomado da Exalc, de Piracicaba, do professor Maci Corsi, né? Ele apresentou um dia, ainda com balanças tradicionais, mas que dá para ver, se você acompanha o principal indicador, que é o peso, com frequência, né? Então ele fez um estudo com fazendas que pesavam 2 vezes por ano e com aquelas que pesavam 6 vezes por ano. O GMD de quem pesava 2 vezes por ano, ou seja, o ganho médio diário era de 389 gramas. Já os que pesavam até 6 vezes, era quase o dobro. Ou seja, você pesar com mais frequência, você toma aquelas medidas que eu citei atrás e permite ganhar peso muito mais rápido. E o gado girar mais rápido, né? Ou seja, a sua lucratividade, a sua produtividade aumenta. E aí eu entrei em contato com a equipe do professor, né? Até para entender. Ele falou, Pedro, além daquelas situações que eu já citei, ele falou, às vezes só que você perceber que o gado não está ganhando peso como esperava, você vai lá e verifica, identifica que a água não está correta, a água não está suficiente, o bebedouro não está limpo, né? E além daquilo tudo que eu falei. Bom, para chegar até aqui, a gente pesou mais de 40 mil animais em balanças tradicionais. Os animais que a gente pesa no pasto é uma quantidade muito maior, mas para chegar nisso, né, a gente pesou 40 mil animais em mais de 10 estados brasileiros, agora tem que pintar o Rio Grande do Sul também, e fora do Brasil, gerando uma base de dados de mais de 700 mil imagens 3D de bois com peso. E com isso, a gente treinou, né, criou algoritmos próprios de visão computacional, inteligência artificial e ciência de dados. Isso aqui é uma demonstração, né, para entender qual que é o conceito por trás, né, dessa combinação de visão computacional, ciência de dados, inteligência artificial. Então, foi baseado nessa base de dados bem extensa que nos permitiu chegar até aqui. E aí a gente foi pesquisar naquela época ainda, né, o rebanho mundial com 1 bilhão de cabeças de gado, 40% no continente americano, e o Brasil, esse maior produtor comercial do mundo, com 230 milhões de cabeças, mais boi do que gente aqui, né? E aí hoje está um pouquinho da nossa distribuição. Então está faltando pintar ali o São Paulo, Rio Grande do Sul, como eu falei, já temos clientes também no Paraguai, na Argentina, no México. Estamos com indústria de suínos agora, adaptamos para suínos também. Estamos com indústrias de diferentes setores como clientes, desde cooperativa de crédito, nutrição animal, saúde, né, de medicamentos. Fomos uma das 10 startups selecionadas pelo CREA no mundo, né, lá que é a maior associação de produtores de agropecuaristas da Argentina, Paraguai, Bolívia e Uruguai. Entre 700 startups do agro, fomos uma das 10 selecionadas pela Endeavor. No Plug and Play, no Vale do Silício, entre 1.000 startups do mundo, a gente foi uma das 14 selecionadas, sendo a única da pecuária. Um programa, o Plug and Play é uma das maiores aceleradoras do Vale do Silício. Então, está um pouquinho da nossa distribuição aí, fora nossa joia principal, que são nossos clientes. Em vários estados brasileiros, né, em outros países também. Aí é um pouquinho desses clientes, né, indo pesar o gado, levando uma mochila. Isso que é necessário. É fácil, monta em 2 minutos, desmonta em 2 minutos e consegue acompanhar muito bem. Esse aqui é um exemplo de um cliente nosso que fez até no rotacionado dele, ele colocou uma estrutura de baixo custo para o animal praticamente passar sozinho na frente da câmera também. Aí um pouquinho já da solução para suínos, né, que eu comentei. A nossa visão, Rayane, essa é uma plataforma mundial de produção animal. Usar uma massa de dados, chamado Big Data, né, um conjunto de dados grandes para dar recomendações e ajudar cada vez mais o pecuarista. Hoje, o olho do dono, por si só, já fornece muitos benefícios. Na medida que a gente expande, a gente consegue ampliar ainda mais essa plataforma mundial.
em novembro de 2018, então há 3 anos agora, né? A gente participou de uma competição do TechCrunch, que é o maior portal do mundo, eles também são do Vale do Silício, de startups. Fizeram uma competição com 600 startups de toda a América Latina. Nós fomos um dos 15 selecionados para estar no palco principal, apresentando em inglês, lá para um júri mundial bem exigente. E foi assim, a gente passou para a final. Fomos dos 5 finalistas e a única startup do Brasil. E aí, nesse momento, não estava representando só o Olho do Dono, mas toda a pecuária, toda a tecnologia, todo o agro brasileiro. E foi com muita satisfação que uma startup genuinamente capixaba ganhou como a melhor startup da América Latina. E com isso nos credenciou, eles pagaram para a gente apresentar como um alumni lá no palco principal no Vale do Silício, com grandes feras, né? Dividido um palco com grandes feras. E eles nos deram também um stand lá, a gente pôde conectar com pecuaristas e com indústrias do mundo inteiro. Foi bem interessante. Ganhamos por 4 vezes consecutivas como a melhor startup agro do Brasil, Intercorte, Lide Agronegócio, Embrapa Ciagro e Tecnologia no Campo. Na Argentina, a gente ficou em segundo lugar na mais tradicional feira do setor, na La Exposición Rural, lá de Buenos Aires. Foi logo depois que o Brasil... Foi em 2019, logo depois que o Brasil ganhou da Argentina. Na Copa América, eles falaram que era uma revanche, mas para a gente, na verdade, não importa se é primeiro, segundo, nem nada. O que importa é que a gente estava lá conectando com pecuaristas e parceiros da Argentina. Fomos um dos 10 selecionados com tudo pago para apresentar numa feira em Abu Dhabi. E aí fomos noticiados nos principais meios de comunicação do Brasil e do mundo, em notícias especializadas também, né? Alguns dos jornais e revistas. E aí eu queria convidar a todos que acompanham a Raiane nesse belo trabalho que ela faz, ela e a equipe dela realizam. Vamos juntos aumentar a produtividade e a lucratividade da produção animal, enquanto a gente mantém o bem-estar, contribui para alimentar a população crescente do mundo, enquanto contribui também para o meio ambiente. Então, se você é um pecuarista, segue nas redes sociais, a Raiane, nos siga a gente também, manda uma mensagem, entra em contato, vai ser um prazer poder apresentar o Olho do Dono. Se você também é um potencial parceiro, né? Se você é de uma indústria, enfim, está aí nossos contatos e vai ser um prazer poder falar mais do Olho do Dono. Novamente, Arne, muito obrigado por essa oportunidade e naturalmente vão ter dúvidas, eu estou aqui para poder esclarecer. Sensacional, Pedro, sensacional. Essa pequena apresentação, assim, eu falei, gente, não tem como nem eu interromper para fazer pergunta no meio, porque é muita informação e é muito bacana a gente saber que uma empresa, né, uma startup, uma ideia capixaba, vem ganhando o Brasil e o mundo em prol do desenvolvimento da pecuária sustentável, redução de estresse, né, e facilidade no manejo, né? A tecnologia, ela vem chegando no campo, dentro das propriedades, né? Ela vem de mansinho, mas ela vem dominando e ela vem para ajudar, né, Pedro? Ela vem para auxiliar. Nosso intuito, né, de ideias tão inovadoras como essa, né? Uma pequena ideia que vocês tiveram, você desenvolveu em um produto aí com grande potencial de dominar todo o nosso mercado e revolucionar a nossa pecuária. Mas, Pedro, uma dúvida. Em média, quantos bois a gente consegue pesar por hora, por minuto, com esse sistema de câmera 3D? Tá certo, Rayane. O Olho do Dono, assim, está mais dependente da estrutura da fazenda. Então, vamos lá. Para filmar 200 animais é de 10 a 15 minutos. Esse é a gente já fez... Tem vários clientes que filmam nessa velocidade, assim. Às vezes algum mais rápido, outros... Aí depende muito da estrutura, mas não costuma fugir muito disso, não. E aí depois, o sistema vai trabalhar sozinho. Então, o tempo que a gente considera o tempo de filmagem, que é o tempo que está o gado e a equipe dedicados a isso. Depois o sistema trabalha sozinho. Como eu falei também no início, não precisa de internet. Ele trabalha sozinho ali. Então, a gente sabe que às vezes a conectividade ainda é um desafio em muitas regiões, então fez de forma que o computador possa trabalhar sozinho ali. E, Pedro, em relação à precisão desses dados, os animais pesados, né, com a câmera 3D, em relação a uma balança digital, uma balança analógica que tem na propriedade, qual é essa relação entre uma e outra de precisão que a gente tem?
Rayane, a gente costuma ter 3% de diferença em relação à balança. Agora é interessante trazer alguns fatos aqui também. A balança, ela não é 100%. Se você pega 5 animais, você passa ele 3 vezes seguidas na mesma balança, dificilmente dá o mesmo peso. Costuma dar 98%, ou seja, a balança com ela mesma dá 98%. Né? Então a gente está adicionando 1% a mais aí nessa relação, quando a gente calibra para a balança do cliente, de comparação. Outro fator interessante é o seguinte: muitas vezes a balança está lá há 20 anos, não sofre manutenção, nem nada, e o peso dela interfere por isso. Às vezes a gente vai em fazendas que tem duas balanças, uma a 1 quilômetro de distância uma da outra, duas balanças tradicionais muitas vezes dá 5% de diferença entre uma e outra. Então, assim, o peso que se obtém na balança também é uma estimativa. É o que o produtor está acostumado, porque ele está ali, só que é um processo que, se ele está ali, se o vaqueiro está com a mão no brete ali, né, na hora da manivela ali, na hora de pesar, às vezes já dá 6 quilos. Se ele tira uma ripa para dar uma vacina, não talha de novo, já dá 10 quilos a mais. Então, o processo de pesagem de balanças tradicionais tem muitos desafios também, que se não for feito com cuidado, ele é. Então, eu estou usando esse processo para comparar com o olho do dono. Quando a gente compara, o que a gente costuma obter é 3% de diferença com balanças tradicionais. Perfeito. Muito pouca diferença, né, comparado com as balanças. E essa tecnologia, ela já está disponível para o consumidor? Eu tenho uma propriedade, eu quero adquirir esse tipo de pesagem, eu já consigo implementar dentro da minha propriedade? Sim, Rayane. A gente tem clientes, né, como a gente demonstrou ali, espalhados pelo Brasil e em outros países também. Então, quem tiver interesse, vai ser um prazer entrar em contato com a gente. O nosso site também é olhododono.agr, de agro.br. Além daqueles contatos que a gente já compartilhou aqui, vai ser sempre um prazer. Quem tiver interesse, a gente apresenta, faz uma apresentação mais detalhada ainda, uma reunião. Quem vai atender é um pecuarista. O nosso comercial da equipe é um pecuarista, então fala de produtor para produtor, compartilha a tela, tira todas as dúvidas. Então é sempre uma satisfação. Já está disponível para venda, é só entrar em contato com a gente. Que bacana. E quando o produtor ele adquire o produto de vocês, ele vai adquirir a câmera, né? Igual você mostrou na mochilinha, o software, e vai ter aí essa manutenção do software de converter os dados e chega como se fosse uma planilha para ele, como que esses dados vai chegar para o produtor? Perfeito. Ele tem todos esses dados lá, histórico também, ele consegue ver a evolução de peso de cada lote e consegue ver tanto em planilhas, e aí ele pode exportar até para... Às vezes ele já tem um sistema de gestão, que faz outros tipos de controle também, e quer integrar, pode importar essa planilha, pode visualizar gráficos. Então está ali na mão dele para poder acompanhar de uma maneira bem simples e fácil. Sensacional. Cada vez que eu escuto, eu fico mais apaixonada e quero botar já uma câmera para pesar meu futuro gado que eu vou ter um dia. E Pedro, para você, qual o grande gargalo da pecuária em relação à inteligência artificial para os próximos anos? Assim, a pecuária, ela vem evoluindo muito, sabe, Rain? Você sabe melhor até do que eu. Como que a pecuária vem evoluindo. Como a produtividade foi crescente ao longo dos anos. Não é nenhum gargalo da inteligência artificial para a pecuária. Mas, assim, as tecnologias, elas têm um tempo de maturação para cair no gosto do produtor. Então, qualquer tecnologia, não só a nossa, existe uma curva que fala assim, primeiro são os usuários iniciais, que são os early adopters, os inovadores, para depois atingir isso em qualquer tecnologia. Você pode pensar, há 10 anos atrás, quando começou os aplicativos para chamar táxi, né, e carros particulares, quem foi que adotou? Eram poucas pessoas. Então, qualquer tecnologia passa por isso. E na pecuária não seria diferente. Então, a gente vê cada vez mais o produtor de porteiras abertas. Tanto é que quando a gente começou a desenvolver isso há 6 anos atrás, ninguém conhecia a gente, e a gente batia na porteira lá, e muitos abriram as porteiras para a gente. Então, assim, o gargalo natural de adoção de qualquer tecnologia
É claro que a conectividade, vindo o 5G aí, vai facilitar mais o suporte lá, direcionado no próprio pasto. Não que, claro, que sem isso ele funciona muito bem. Mas quanto mais conectividade tiver, mais tende a acelerar a adoção de tecnologias. Do nosso lado, de evoluções, a gente está indo também para filmagem por cima de animais, já adaptando para ir para drones. Então tem muita coisa legal vindo aí pela frente também para facilitar cada vez mais o uso. Isso que eu falei também quando a gente fala de tecnologia, não só tecnologias com smartphone, com sistemas como o nosso, inteligência artificial, tem toda uma tecnologia de produção também que vem evoluindo. E canais como o seu, eu acho que é o nosso trabalho também no dia a dia, ajudar a demonstrar como a pecuária é sustentável. Como que nos últimos anos reduziu a quantidade de terra necessária para produzir a mesma quantidade de bois e está evoluindo cada vez mais. E toda vez que eu vou para fora do país, Rayane, eu faço questão de falar isso. De como o produtor brasileiro ele é sustentável. É claro que vai existir um ou outro criminoso, mas ele não é um pecuarista, é um criminoso que cria gado. Como existem criminosos em todas as situações da vida, infelizmente. Mas você não pode pegar um que faz errado e generalizar. Né? Então a gente vê no dia a dia, né, nossos clientes como eles são preocupados com o bem-estar animal, eles preservam. Então o pecuarista ele tem que preservar de 20% a 80% de floresta nativa. É uma quantidade grande, né? Então assim, esse aumento da produtividade de tecnologias no campo tem permitido isso e para a gente é uma grande satisfação contribuir com essa atividade, né, de quem trabalha de domingo a domingo, de sol a sol, e muitas vezes toma porrada aí por fake news, falam tanto de fake news, mas nunca param. Quem dissemina, quem não conhece a fundo, não para estudar e entender que a pecuária contribui. E saem estudos até da Embrapa, de outros, como a produção pecuária contribui muito, desmistificando tudo isso que falam sobre metano e tudo mais, né? Então, parabéns aí pelo trabalho que você faz, Ayane, e conta sempre com a gente aí, com quem a gente puder ajudar, é uma grande satisfação. Perfeito, Pedro. O papo tá bom demais da conta, gente. Dá pra gente tirar mais 1 milhão de dúvidas aqui, mas eu só quero deixar o gostinho na boca de você, pecuarista, de você, profissional de ciências agrárias, quem estiver nos assistindo, para ir lá no perfil do Pedro, conferir todas as novidades do Olho do Dono, acessar os sites dele, para vocês tirarem as dúvidas, né? Manda e-mail, pode mandar pergunta, né, Pedro? Qual foi a dúvida de vocês? O nosso intuito aqui é passar informação e mostrar que cada dia a tecnologia está na palma da nossa mão e a nossa pecuária ela é mais sustentável. Pedro, muito obrigado por esse momento aqui, por a sua disponibilidade de vir aqui conversar um pouco com a gente, com todo mundo que nos assiste, de mostrar essa inovação, essa tecnologia que eu tenho certeza que vai ganhar o Brasil, assim, mais do que já ganhou, né, a hora que vier com drone, para dominar todo, para poder o quê? Para poder ajudar o pecuarista e a gente o quê? Aumentar e alavancar ainda mais o nosso sistema de produção. Muito obrigada por pessoas como você, né, que acreditam no nosso sistema de produção, que ajudam a criar essas tecnologias para a gente conseguir implementar aqui no campo. Muito obrigada, galera. Me siga nas redes sociais, sigam a Strix, fique de olho que já vem mais conteúdos aí nos próximos episódios e fique de olho em tudo que o Olho do Dono tá botando em campo aí. Rayane, eu que agradeço aí pela oportunidade, uma grande satisfação, sempre um prazer poder falar do que a gente acredita, né? Na verdade, estou representando um time aqui grande, de muitos talentos, eles que são as verdadeiras estrelas aqui da Olho do Dono. Eu tenho a honra de representá-los. E você falou bem também, o pessoal de ciências agrárias, zootecnistas, técnicos, veterinários, quem quiser, a gente tem um cadastro no nosso sistema para quem quer revender, não está ainda fechado, mas a gente já está criando um cadastro para quando tem muita gente interessada em revender, em ser parceiro. A gente também deve abrir vagas depois para nosso time, para pessoas viajarem, fazerem parte da equipe, até no atendimento ao cliente, em viagens.
tanto sendo contratado aqui ou parceiros locais. Então, quem também, né, for da área, vai ser um prazer se cadastrar lá no nosso site, entre em contato, que a gente vai mantendo tudo num banco de talentos aí para o momento certo. E se é pecuarista, entre em contato para a gente poder apresentar com mais detalhes e, né, quem sabe, poder ajudar vocês no dia a dia aí. Muito obrigado, Rayane. É isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do A Menina da Pecuária. Até a próxima.